Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe ricamente. Hoje eu trago uma palavra de despertamento para os nossos corações e o título é: Eu sirvo ao Senhor nosso Deus ou não sirvo? E aqui eu vou mostrar, glória ao nome do Senhor, pela palavra dele, e nós podemos analisar a nossa vida e saber se estamos servindo ao Senhor, no que estamos faltosos, no que precisamos fazer para que a bênção do Senhor seja sobre nós, para agradarmos a Ele em primeiro lugar e para obtermos a nossa salvação. Malaquias capítulo 3, versículo 18, assim está escrito a palavra do Senhor nosso Deus. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve ao Senhor nosso Deus e aquele que não serve. Muito bem, servir ao Senhor nosso Deus consiste em ir muito além do que crer nele, do que dizer que tem ele no coração, do que ir ao templo do Senhor de vez em quando. De uma forma bíblica e resumida, vamos entender um pouco sobre o que é servir ao Senhor nosso Deus e podemos assim analisar a nossa vida para saber se estamos servindo a ele ou não. O primeiro ponto, louvado seja o nome do Senhor, eu quero dizer que enquanto nos é dado fôlego de vida, é claro que a nossa vida, o Senhor nos deu algo chamado livre-arbítrio. Então, enquanto temos fôlego de vida e o Senhor permitir, cada um escolhe o que bem quer da vida, mas sabendo que para se ter a salvação, e se quisermos ter as bênçãos do Senhor nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, e para agradarmos a Ele, é somente servindo ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro caminho, nenhuma outra forma e nenhum outro meio. Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje então a quem sirvais. Se aos deuses que serviram a vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo naquela época disse: não, nunca que nos aconteça de deixarmos o Senhor nosso Deus para servirmos a outros deuses longe de nós. Pois é, que o Senhor nos ajude. Mas eles, depois de reafirmarem aquela promessa, eles se afastaram do Senhor mesmo. E por muitas vezes, assim como nós, o Senhor, ele pune, ele aflige e assim chama a nossa atenção para nos voltarmos para ele. Segundo ponto, para nós servirmos ao Senhor, primeiro é nós escolhermos Ele como Deus único e suficiente, Salvador das nossas vidas, como diz no livro de Mateus 10, capítulo 32, que se confessarmos ao Senhor nosso Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos confessará diante do Pai que está nos céus, mas se o negarmos, então de igual forma seremos negados. E Mateus 11, 28 ao 30 diz: Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que significa a responsabilidade do que é servir ao Senhor, o que Ele pede, o que Ele exige até. E diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, ele diz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, diz o Senhor. Então, o primeiro ponto é eu servir e dedicar o meu coração, a minha crença, a minha fé, a minha vida, todo o meu ser, somente ao Senhor, Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, e nada de sombra de variação. Segundo ponto é eu ter respeito
reverência pela pessoa do Senhor nosso Deus. Ele é Deus, ele é Senhor. Aqui diz no capítulo 1, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias, capítulo 1, versículo 1. E o Senhor diz aqui o versículo 6, o Senhor protesta dizendo: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, ou se vocês me consideram como pai ou como Deus, onde está a minha honra? O Senhor perguntou. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes e qualquer um, que desprezais o nome do Senhor e dizeis: nós te desprezamos em quê, Senhor? O teu nome em quê? Aonde? Então aqui o Senhor está dizendo: um filho deve respeitar o pai, um servo deve respeitar seu senhor, e eu sou o que para vocês? Se eu sou pai, sou senhor, onde está a minha honra, o meu temor? O temor para comigo, o respeito, a reverência, o entendimento, a obediência, o amor, a dedicação, onde está? O Senhor perguntava àquele povo através do seu profeta Malaquias, e da mesma forma para nós hoje. Terceiro ponto, para servir ao Senhor também é com jejum, com oração e com santificação. Capítulo 2, versículo 36 e 37, eis um exemplo. E ali estava Ana, filha de Fanuel, não era Ana de Samuel, não, era outra Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido apenas 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo ao Senhor nosso Deus com jejuns e orações de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, oração e jejum e santificação, que significa abster-se de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Esta é a vontade do Senhor nosso Deus para nós. É assim que servimos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, conforme a vontade dEle. Que mais posso falar? Se servir ao Senhor é segui-lo. E isso é com interesse de coração, de muito bom grado, sem indícios de hipocrisia, sem indícios de barganha, sem legalismo, sem religiosidade, sem ecletismo e sem politeísmo. Para servir ao Senhor, se eu digo que sirvo ao Senhor nosso Deus, é com interesse de coração e de muito bom grado, porque ao Senhor nosso Deus ninguém engana. E outra coisa, está escrito na sua palavra, não podeis servir a 2 senhores. Por exemplo, ao Senhor nosso Deus e a Mamon, que é o Deus dinheiro, ao Senhor nosso Deus e a o que eu quero, ao Senhor nosso Deus e aquilo que desagrada a Ele, ao Senhor nosso Deus e a dissimulação de faz de conta, ao Senhor nosso Deus e a falta de santificação. Eu não posso adulterar o evangelho, a palavra do Senhor, e nem enganar o próprio Deus. E se eu quero viver meio termo da palavra do Senhor, é como eu disse, enquanto temos fôlego de vida, cada um faz o que quer. Mas aí depois virá a resposta da nossa semeadura. E principalmente quando sabemos o que é para fazer, porque a palavra do Senhor diz que se eu sei fazer o bem e não faço, eu peco. Então, é eu e o Senhor, com toda certeza. Como mais posso servir ao Senhor em espírito e em verdade? Ou seja, com todo o meu ser, amar a Ele, servi-lo em espírito e em verdade. E é claro que se deve colocar amor pelo próximo também. Porque se eu digo que amo ao Senhor nosso Deus e odeio o próximo, então eu sou mentiroso ou mentirosa. E a minha devoção ao Senhor, ela é vã. Porque eu estou sendo uma pessoa dissimulada.
Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos ao Senhor nosso Deus no Espírito e nos gloriamos no Senhor Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, os judeus da época viviam a circuncisão na carne, que era retirada do prepúcio, e o apóstolo Paulo está falando aqui a carta dele à igreja de Filipos, aos filipenses, que servir ao Senhor seria a própria pessoa estar circuncidada, ou seja, no coração dela não houvesse maldade, não houvesse algo que precisasse ser tirado. É assim que ele quer dizer, para que pudesse agradar ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso se alcança pelo poder do Espírito Santo, para que possamos servir ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Como servir ao Senhor? Com respeito a Ele, firmeza nele, firmeza na fé. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Glória ao nome do Senhor. Está escrito assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos ao Senhor nosso Deus agradavelmente e com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ou seja, ele diz também na sua palavra: maldito que faz a sua obra fraudulosamente, relaxadamente. E aqui neste mesmo capítulo de Hebreus, versículo 12, versículo 14, está dizendo: segui a paz com todos e a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Então não adianta outro meio, nem outra forma, nem querer driblar, nem enganar, nem ludibriar, nem encobrir as transgressões, porque a palavra do Senhor diz que nunca prospera mesmo. Então, serviu ao Senhor de verdade. É assim, essa é uma ideia, que o Senhor nos ajude. E sobre Malaquias, era exatamente isso que o profeta Malaquias, o mensageiro do Senhor, ele foi levantado pelo Senhor nosso Deus para falar para o povo de sua época, aos repatriados judeus ali, que eles enfrentavam a adversidade, mas ao invés de se apegarem ao Senhor com amor, eles estavam duvidando do amor do Senhor, da graça do Senhor nosso Deus, do cuidado do Senhor para com eles, e por isso a fé deles estava minguada. É o que acontece conosco muitas vezes. Em Malaquias, que possivelmente na época era um profeta sacerdote, nós vemos aqui na forma dele falar, de descrever, que ele era destemido em falar para o povo a vontade do Senhor, ele era firme. E este profeta, a gente observa que ele era completamente inteiro teor a favor da integridade. E quando lemos e observamos a forma que ele falava, agia e vivia, observa-se um homem que ele defendia com todo vigor e rigor a integridade para com o Senhor e tinha um profundo respeito para com o Senhor nosso Deus. Ele fora levantado pelo Senhor, ou seja, ele não falava de si mesmo, foi o Senhor que levantou ele. É tanto que ele diz: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Ou seja, o que o Senhor tinha para falar para o povo eram exortações, porque o Senhor estava vendo as prevaricações do povo, para protestar contra os pecados desses judeus, para combater o cinismo deles, que resumia-se na seguinte ideia: nós não servimos ao Senhor nosso Deus e porque Ele não nos ama. Nós servimos a Deus e quantos anos derramamos lágrimas e Ele nem nos olha. Capítulo 2, versículo 13. Nós servimos a Deus e o temos enfadado em quê? Versículo 17. Eles perguntavam. E ainda mais dizia esse povo:
Nós entendemos que são mais felizes os soberbos, os que se levantam contra o Senhor, os que cometem mal, eles tentam contra o Senhor, eles escapam. Versículo 15, louvado seja o nome do Senhor, eles diziam, do capítulo 3, e dizia, e nós não. Então, queremos dizer que é inútil servir ao Senhor, porque de que aproveitou guardar os mandamentos, os preceitos dele, se estamos de luto? É o que dizia o povo de Israel em Malaquias capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. E aí o Senhor vem com a resposta para eles, ouvindo essas coisas e conhecendo e sondando as mentes e os corações e tudo. O Senhor diz a eles assim, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13 do capítulo 3 de Malaquias. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, e vós dizeis que temos falado contra ti. Quer dizer, eles falavam contra o Senhor essas coisas e ficavam dizendo assim, nós fizemos o que contra o Senhor? Nós não cremos no Senhor e por que o Senhor está irado? Nós não cremos no Senhor e nós estamos te desprezando em quê? Nós não cremos no Senhor e por que o Senhor está assim tão aborrecido? Qual o problema? Quer dizer, o cinismo do povo, a dissimulação do povo. Sabiam o que era para fazer, o que estavam desagradando ao Senhor, que o que estavam nos corações e falavam uns contra os outros era conspiração contra o próprio Senhor Deus. E ainda mais perguntavam, mas o Senhor não se agrada de nós, não? Por quê? Por que o Senhor está tão aborrecido? Por que o Senhor está nos protestando? Qual é o problema? O que é que estamos fazendo? E muitas vezes nós somos assim. E no capítulo 3, versículo 6 de Malaquias, o Senhor disse, pois eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, o Senhor estava dizendo que ele não muda. E qual é uma descrição que temos do Senhor bíblica? Que ele nos ama, que ele se ira, mas ele é tardio em irar-se, e longânime em misericórdia, para ver se aqueles que estão distorcidos se vêm para ele, se arrependem. Por isso que ele disse isso, olha, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês não são consumidos, vocês não já foram exterminados, porque eu sou muito misericordioso e não mudei as minhas atitudes para com vocês, diz o Senhor, porque senão já tinham sido consumidos há muito tempo. Então nós vemos aqui, o Senhor fala através de Malaquias, dizendo, quando o povo de Israel diz assim, o Senhor não nos ama, nós não servimos a Ele porque Ele não nos ama. É aqui que o povo de Israel diz. Aí o Senhor responde, versículo 2 do capítulo 1. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó, aborreci Esaú. Aí o Senhor diz, versículo 6, o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, a começar dos sacerdotes, me desprezais. O meu nome dizemos, e dizem, nós te desprezamos em quê? E vocês oferecem no meu altar pão imundo e dizeis, nós temos te profanado em quê? E vocês ainda dizem, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, eu amei vocês, preservei vocês até aqui, vocês são da linhagem de Jacó. E eu cuidei de vocês. E vocês estão dizendo que eu não amo vocês, e vocês que não me respeitam, e vocês que me desprezam, e vocês que me oferecem o pior, e ainda mais vocês querem que eu aceite tudo isso calado e de bom grado, e assim eu fico satisfeito com vocês, eu não ficarei não. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Aí o Senhor diz mais, versículo 9, agora vós suplicais o meu favor,
O favor do Senhor, e ele está diante de vós, isto veio da nossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que poderíamos trazer como reflexão para a nossa vida hoje? Se buscamos ao Senhor, apelamos, nos ajoelhamos e choramos e fazemos o que é mal e desprezamos a sua palavra, desprezamos o que ele nos pede, tratamos ele como se fosse uma pessoa qualquer, não respeitamos da devida maneira, aí o Senhor diz, eu aceitarei você, a sua pessoa de bom grado, diz o Senhor. Aí mais na frente o Senhor diz, versículo 13, eis que canseira, e lançastes ao desprezo, diz o Senhor. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é tremendo entre as nações. O Senhor diz, maldito aquele que me oferece o pior, maldito que faz a obra fraudulosamente. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2, versículo 1, Malaquias continua dizendo, e agora, ó sacerdotes, desde o mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, não propuserdes no coração da honra ao nome do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor, enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei vossas bênçãos, já tenho amaldiçoado, porque não pondes isso no coração, e eis que corromperei a semente, espalharei esterco sobre vossas festas, o Senhor diz. Aí ele diz, louvado seja o nome do Senhor, versículo 6, a lei da verdade esteve na boca de Levi, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Ele fez um concerto comigo, andou em paz, em retidão, e apartou a muitos das iniquidades, mas e vocês, versículo 8, se desviaram do caminho, fizeram tropeçar na lei, corromperam o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então eles queriam ser abençoados, mas o Senhor os acusava de infidelidade. Eles queriam ser abençoados, mas o Senhor os acusava de serem fraudulentos. Eles queriam as bênçãos do Senhor, mas o Senhor os acusavam de desrespeitosos. Eles queriam a bênção do Senhor, mas o Senhor os acusavam de desobedientes. Aí eles diziam, nós choramos no altar. Capítulo 2, versículo 13. Cobrimos o altar de lágrima, de choro, de gemido, de sorte que o Senhor não aceita mais a oferta, nem aceita nós, nem nada. E o Senhor diz, por que eu não aceito? Aí ele diz, eu sou testemunha entre vocês e a mulher da mocidade, que vocês foram desleais, e além de serem desleais, o Senhor diz, eu aborreço o repúdio, versículo 16, o divórcio, e ainda mais vocês encobrem a violência, e diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai o vosso espírito para que não sejais desleais. O Senhor está dizendo, em outras palavras, vocês só fazem o que é contrário a mim. Vocês querem que eu atenda a vocês de bom grado? Que eu faça por vocês maravilhas? E eu tenho poupado a vida de vocês e tenho vos amado, mas vocês não olham para mim. Capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz, e chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Então o Senhor estava dizendo por outro lado, vocês choram à vontade na minha presença, mas vocês não fazem o que me agradam. Vocês choram à vontade, mas vocês
Querem que eu aceite vocês de bom grado, mas vocês são desleais, profanaram minha santidade. Vocês choram e perguntam por quê, e eu digo a vocês que é porque ao invés de vocês fazerem o bem, vocês fazem o mal. O Senhor está dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor diz, as palavras de vocês foram agressivas diante de mim, e vocês ainda ficam perguntando, nós falamos o que contra ti? Capítulo 3, versículo 13 e 14. E vocês dizem, é inútil servir ao Senhor nosso Deus. De que aproveitou termos cuidado dos seus mandamentos? Estamos de luto. E o Senhor, na verdade, é bom com os soberbos. Eles são mais felizes do que nós. Porque eles tentam contra o Senhor, eles edificam e eles escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, versículo 16, fala, cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, para aqueles que não questionam a nada nessa vida e que continuam firmemente adorando e temendo ao Senhor, crendo nele, glorificando a ele, servindo a ele com alegria e que compartilha isso de todo o coração com o seu próximo, o Senhor está dizendo, eu estou vendo e estou ouvindo esses e me lembrarei deles, de abençoar a eles. E o Senhor dizia, esses que não me aborrecem, que fazem minha vontade, que assim glorificam o meu nome, que falam bem ao próximo, eles são meus. Versículo 17, diz o Senhor. E naquele dia farei deles para mim um particular tesouro, e poupá-los-ei como um homem poupa ao filho que serve. E assim vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, sobre aquele que teme ao Senhor nosso Deus e o serve, e sobre aquele que não teme e não serve. Que o Senhor nos ajude enquanto estamos vivos. Muitos se envolvem em coisas que não se deviam, se envolvem com criaturas, se envolvem com coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas enquanto temos vida, a nossa vida pode mudar para melhor. O Senhor pode ter misericórdia de nós. E Ele é poderoso para fazer todas as coisas ao nosso favor, a perdoar nossos pecados, a nos levantar, a nos curar, sarar a nossa casa, a nossa alma, a nossa vida, abrir portas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Para aquele que crer nele, jamais será confundido. Para aquele que fixamente nele, Isaías 26:3, terá paz. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos ajude, a todos nós. Amém e graças a Deus.